Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite de quinta-feira, um dia depois de um jogo horroroso do Internacional pela Taça Libertadores da América, mas um resultado que deixa o Internacional bem vivo para decidir aqui, não com naturalidade, porque a bola do Internacional não é para ganhar de ninguém com naturalidade, né? O Internacional teve dificuldades contra a Universidade do Chile, porque Bosquilha acabou fazendo um gol no final do primeiro tempo, depois o Inter ampliou para 2-0, mas ficou naquilo ali, em futebol sofrível. No Clássico Grenal, o Inter jogou melhor com 10 contra 11. Quando estava 11 contra 11, o Inter poderia ter perdido já no primeiro tempo, né? No segundo tempo equilibrou e poderia até ter ganho o Clássico Grenal, porque o Grêmio não aproveitou as chances no primeiro tempo. Agora, o jogo de ontem foi de doer, porque o Internacional, mesmo que tenha criado algumas oportunidades no finalzinho, ficou aquela ilusão de que poderia ganhar, mas visivelmente o Internacional jogou pelo empate. E o que o Internacional errou de passes ontem e deu de balão foi um negócio impressionante. Há muito tempo eu não vi o Inter dar tanto balão, e é o futebol moderno, o futebol de posse de bola, 65% de posse de bola na média e 73% de posse de bola no segundo tempo. E a média do Inter no ano é de 65% de posse de bola. O que significa dizer que em algum aspecto há um alento. O Internacional já não entrega mais a bola para o adversário para ter o contra-ataque e tal. Tem alguma coisa mais bem orquestrada. Mas na prática não aparece. Aparece a dificuldade. É um parto para fazer um gol. O Internacional já tem 4-0-0. Não, 4-0-0 não. 3 vezes que não marcou e ficou no 0-0, e mais uma outra que o Internacional perdeu para o Grêmio por 1-0. Então, 4 jogos que não fez gol. Contra o Ipiranga não fez gol, contra o Grêmio não fez gol, contra a Universidade Católica lá não fez gol, e agora, de novo, o Internacional não fez gol. Então, 4 jogos. Quantos jogos o Inter tem no total? Foram 5 na primeira etapa do Gauchão, mais um contra o Grêmio, 6, mais 2 contra o Libertadores. 9 jogos. E em 4 o Inter não fez gol. Então, isso é preocupante? É preocupante, sim, senhor. Porque, mas depois, com o andar da carruagem, o homem ajeita tudo, porque é um esquema que não é tão difícil assim, o Musto é volante, não é terceiro zagueiro. E nem quero entrar nessa de tirar um cara em pleno Clássico Grenal. Porque o Inter faz algumas atrocidades que não se imagina, ou não se imaginava que fosse continuar fazendo. Porque o Bruno Fux tinha a chance de jogar todo o retorno, tem 6 jogos, e deixar o Moledo para os jogos da Libertadores e depois haver uma disputa normal, por posição, né? Mas o titular tinha que ser o Moledo. O David Braz chegou no Grêmio fazendo gol e tal, o titular era o Kahneman, era o Jeromel, não tem. Mas é a ânsia de colocar um grande produto na prateleira que possa não render só merreca. Mas é perigoso, né? Sérgio Schiller, boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Rec, boa noite, Maurício. Boa noite. É perigoso, né? Eu acho que foi muito arriscado fazer isso, né? Eu critiquei porque antes, então eu posso. Porque estava comentando o jogo. Se colocou na obriga o menino, né? Tinha que ter uma confiança muito grande no Bruno para fazer isso, que não era uma situação de risco, foi uma questão de opção mesmo de colocar. Mas, Serginho, se a gente for analisar, última rodada do Brasileirão, não vem me dizer que foi o Zé Ricardo que tirou da cabeça que tinha que tirar o Moledo e botar o Bruno Fux. Depois o Bruno Fux fica fora nos jogos em que ele está no pré-olímpico. Ele volta do pré-olímpico em 2 jogos, nos 2 é titular. Não, ele já era titular. Não, tudo bem. Tá claro que pro Cudê ele é o titular. Ele ganhou, não tem a mínima dúvida. Só que assim, o primeiro jogo que ele ia ser o titular efetivamente confirmado é no Grenal, que tinha muita chance. Espera mais um jogo. Tá, mas Serginho, se tu tem o David Braz como titular e o Jeromel tá fora,
Tu não bota o Jeromel no clássico? Não, mas é uma coisa diferente. Não dá pra tu comparar. É o titular pro técnico incontestável. Tudo bem, irmão. O técnico não tá comparando uma égua com uma alpaca. Não, comparando o titular. Não, quando chega o Maurício, assim, outra. 4 anos titular absoluto e um gurizinho. Tu não pode. E um gurizinho promissor. O gurizinho é o garoto que o técnico viu e disse, esse é meu titular. Eu acho, tudo bem. Eu concordo contigo. A menos que ele seja Jesus Cristo. Mas ele pode ter uma baita de uma convicção, olha, e aí assim, ó, vamos. Mas o que eu tô dizendo é que não é nem que não devia fazer. Eu só acho que foi uma coisa muito arriscada. Ou então o cara tinha muita convicção, muita confiança de que podia dar certo aquilo ali e fez. E tocou. Só que era um perigo. Mas é que essa convicção, ela já fica clara quando no ano passado, na última rodada, que já se sabia que não ia dar em nada, se botou o guri e deixou o Moledo no banco. Tudo bem. Ali o técnico já disse, ó, esse é o meu titular. Não, ali ele disse, eu quero ver esse guri jogar de titular. Porque daqui a pouco tu não sabe como é que vai ser. Vê como tem uma diferença abissal entre um titular absoluto que jogou Copa do Mundo. Discutindo quem é melhor e quem é pior. Jogou Copa do Mundo. Quem jogou Copa do Mundo? Foi pra Copa do Mundo, Jeromel. Foi? Jogou alguma coisa? Não. Ele só ficou no banco, ele não jogou. Eu não quero entrar na análise, eu quero entrar no fato. Não dá. Tu não pode comparar uma promessa, uma perspectiva eu acho que o menino, com um cara que foi o melhor zagueiro do Brasil. Na visão do técnico, o Bruno Fux, isso está claro pelo que ele está fazendo. Então, na visão do técnico, ele é o titular absoluto. Bom. Quem é o titular da lateral esquerda do Grêmio pra ti? Pra mim? Pra mim, hoje é o Vitor Ferraz. Na direita. Na esquerda, eu acho que é o Cortez. Mas o Caio Henrique tá vindo com o Caio Henrique é pra ser o titular. Não sei. Não, foi contratado pra isso. Mas entrou no Grenal. Ele participou do lance do gol. Se é dentro desse princípio que tu tá colocando, ele é... Não, o Caio Henrique não jogou, Serginho, por uma questão muito fácil. Qual? A zaga do Grêmio era reserva. E o principal ponto do Caio Henrique não é a defesa, é o apoio. Não jogou porque o Cudê não era o técnico do Grêmio. O técnico do Grêmio é o Renato, que não faz isso aí. Ele não faz isso aí. Ele até, em alguns aspectos, fosse um veterano. É que se fosse Jeromel e Kahneman, ele poderia colocar o Caio Henrique porque teria proteção na defesa. Com o Cortez, a defesa tem subsídios melhores pelo lado e tinha uma zaga reserva. Isso influencia, Serginho? Não, tudo bem. Só, a única coisa que eu acho assim, só que foi uma posição, eu não estou nem questionando, mas acho que foi um risco que poderia, se daqui a pouco o menino falha ou alguma coisa, vai para o espaço. E aí tu queima uma situação que tu poderia estar, né, um atleta que é um investimento, que daqui a pouco tu está apostando. Então, por isso, Reca, que eu acho que essa situação do apostando, estamos, né, tentando botar na vitrine um produto, no Grenal, acho que não foi. Acho que foi coisa da cabeça do a questão da vitrine foi não pedir a desconvocação do pré-olímpico. Aí é vitrine. Doutor Roberto, nós estamos discutindo o Bruno Fux. O que eu acho, em suma, com essa experiência vasta de olhar os caras nos olhos no dia a dia e mais ou menos conhecer o perfil e os perfis parecidos. Tu já conhece o Rengo sentado e o cego dormindo. Um pouco, mas não é pretensão. O que eu acho? A lei, porque depois entrevistei o Alexandre Chaves Barcelos e perguntei, é uma boa moeda esse Bruno Fux, é por isso que jogou o Grenal. Ele disse, em 1 ano e meio vai estar jogando na Europa, temos convicção disso. Primeiro, grande vitrine o clássico Grenal. Vá que, né, o Grêmio vinha mal, a gente ganha, o guri já aparece bem. Segunda história, o Cudê, ele não tem tempo para nada, é tudo para ontem. Então, tudo que ele puder botar, que ele acha que vai ser definitivo, isso é meio doença, né? Mas ele não tem tempo para nada porque não dá tempo para ele ou tu acha que isso é o perfil dele, que ele é ansioso, ele quer resolver as coisas? Se ele não passar dessas duas fases, já tem uma crise. O tempo é pela circunstância. Pela circunstância. É a pré-Libertadores, ele chegou, já foi para a fogueira, isso. Que eu não acho ruim. Já escrevi sobre isso. Tem que mostrar. O cara tem capacidade ou não tem capacidade. É no ferro que o cara... É no ferro que o cara aprende. Olha o Jesus lá. Jesus entrou no ferro. Bem. Foi eliminado pelo Atlético. Mas foi elenco, né? Mas aí nós vamos chegar lá. Mas guardadas as devidas proporções. Mas só para o Internacional tem elenco. É um arrazoado meio longo, mas eu prometo ser mais sucinto. Aí tinha, logo depois, uma viagem. Ele é mais jovem que o Moledo já não começou bem a temporada e tal. Tinha uma viagem, e o Bruno Fux com certeza ia resistir melhor. E o jogo importante também era o do Tolima, na mesma proporção do Clássico Grenal ou até maior.
E ele já queria botar o Fux, tinha testado com o Zé Ricardo e achava mesmo. E nós mesmos, vários apregoavam, né? Pediram a cabeça do Moledo, né? Só que eu achava que no Grenal não. Tanto é que eu comentei o Grenal e disse, hoje não. O Grenal é muito pesado. A velocidade do Everton comparou uma égua influencia. com uma alpargata. Pro conceito do Cudê... Não tem comparação. Pro conceito do Cudê, hoje o Bruno Fux é titular. Fux, tu é louco? Não, eu peguei um titular que está fora do time. Se um titular que está fora do time volta pro time, ele volta ao natural. Maurício, mas Matheus Henrique não voltou ao natural? É marcar o Everton, só isso. Sim, marcar o Everton, que o Moledo nos 2 últimos Grenais tomava a bola nas costas o tempo todo. Imagina agora sem proteção. Rec, por favor. O Moledo não volta, não consegue... Mas tem 8 volantes no time do Inter. Como assim sem proteção? O cara joga com 4 volantes e ninguém corneteia. Serginho, quem arma o time do Inter é o Musto que tá atrás dos zagueiros ou o Cuesta. Que proteção que tem pra zaga, não tem ninguém na sobra. Sinto Musto, mas essa tua frase... Agora, Que proteção que tem o time do Inter. Tem que saber também quais as reais condições do Moledo. Eu não sei. Aí que tá. Uma vez nós fizemos, tá? Eu era da direção internacional, e estava uma corneta bárbara com relação ao futebol. Capitaneada por meu querido amigo Aquino, né? Que todo mundo conhece, sabe que ele é ansioso por resultado e com razão, é um grande colorado. E começou a pressão do departamento de futebol e nós resolvemos fazer uma reunião, então, com todas essas lideranças e o departamento de futebol. E aí começou, fulano, olha, o fulano está com um problema na coxa, não sei quem, estiramento, se ele entrar agora, talvez fique todo o campeonato fora, entende? Tinha explicação para tudo. Né? Às vezes a gente não sabe dessas e nem pode ser divulgado, nem deve ser divulgado. Uma fonte domingo me disse que 2 jogadores poderiam ser poupados. Por quê? Eu não sou mais repórter, mas eu tenho um comentário meio-dia e tinha que me deslocar para o estádio e tinha que gravar o comentário. E aí, mandei para uma fonte do Grêmio e mandei para uma fonte do Internacional. O Grêmio é 3 volantes, pode tocar que é. Já o Internacional, 2, um pelo menos está certo que vai ficar fora. Eu já deduzi que era o Moledo. E o outro eu achei que podia ser ou o D'Alessandro ou o Paulo Guerreiro, por causa do jogo de quarta. Eu não estava tão errado porque o D'Alessandro estava jogando na quarta. E quem conhece o histórico do D'Alessandro, não estou falando mal do D'Alessandro, que eu sei que é um ponto sensível da nossa torcida, mas pela idade já antes, o D'Alessandro é um jogador, o Carraveta pode confirmar isso, quem quiser, quem conhece sabe, ele sente muito fisicamente as condições atmosféricas, quando é muito quente, quando tem viagem longa. E olha, ele correu. Seriam 3 jogos seguidos, né? Hein? Seriam 3 jogos intensos seguidos. E ele se entrega, né? Ele não tem... Ele correu no Grenal até o último minuto, ainda cruzou pro Guerreiro cabeçar aquela bola no poste. E para mim ele foi o melhor do segundo tempo. E eu acho que o Grenal, já vou começar, fui convidado para falar sobre o Grenal, não consegui chegar antes de hoje, né, no programa, não nos acertamos, mas assim, eu acho que o Internacional fez uma excelente partida no segundo tempo no Grenal, com um homem a menos, jogando daquele jeito. Olha, nós jogamos contra um time que está jogando há quantos anos com o mesmo técnico? E há quanto tempo está jogando 5 temporadas, 4 anos seguidos. Então... Porque contando 16 e 20... Há quantos meses 16, 17, 18, aí? 19, 20. Tá, mas a zaga, só um pouquinho, tudo bem, até concordo com você. Só que a zaga do Grêmio, no Grenal, tinha um titular dos últimos anos. A linha defensiva. Não, mas a linha defensiva do Grêmio... o ensinamento é o mesmo. O ensinamento até pode ser. O conjunto até não achou um jeito de jogar ainda. Doutor Mas Sigma, o Inter E o Grêmio ainda jogou de um jeito diferente. Serginho. Não, mas Serginho, o Grêmio começou a perder o segundo tempo, e o Inter se destacou no segundo tempo, quando o Renato começou a tirar volante, porque os volantes tinham amarelo, no caso o Maicon e depois o Lucas Silva, e botava jogador pra frente. O Maicon saiu, entrou o Thiago Neves, perdeu força de marcação. Não, acho que não foi. O Grêmio perdeu, vou te dizer, acho que o Renato deu uma entrevista depois do jogo dizendo o seguinte, e isso acontece. Quando o Inter perdeu um jogador... Aquela entrevista circense que ele disse que ia torcer pro Inter. Não, é verdade, acho até que é verdade. Tu acha? Acha que tá torcendo? Eu Tá não de tô, brincadeira. eu acho que sim. Tu acha que é um ele dos tá caras fazendo? mais inteligentes que eu Por questão de conheço. viagem, cara, mas por uma questão de logística. Mas tu quer um desgaste de 3 dias ou tu quer um desgaste de 9 meses? Tu pensa o seguinte, não são 3 dias, mas arrisca ficar fora pro arquirrival? Tá, mas tudo mais assim. Mas tá louco, ele não tudo... só torceu contra o Inter, porque deve ter rogado praga até. Bom, enfim, mas uma desgraça se o Inter ficar fora da Libertadores, na pré-Libertadores. Dá um tumulto do lado do Beira-Rio e uma tranquilidade. Agora, não, até dá uma tranquilidade. Até tu pegar e ter que fazer uma viagem
São 2 viagens para a Colômbia, né, cara? Mas não significa nada. Se o Inter estiver fora, sabe por quê? O ano passado o Grêmio viveu de um gauchão numa Recopa Gaúcha. Mas porque o Inter não ganhou nada. Não, tudo bem. Se o Inter ganha do Atlético Paranaense, foi em dezembro. O pau ia comer. Isso em dezembro, porque o ano inteiro o Grêmio viveu na expectativa de chegar numa final de Libertadores e na expectativa de chegar na final da Copa do Brasil. Sim, mas daí o Inter podia ter sido campeão da Copa do Brasil antes e anular. Tudo bem. E hoje nós ia estar com uma outra situação. Não, na finaleira do ano. Sim. Talvez a gente nem pudesse contar com a torcida do Renato, talvez ele nem tivesse aí. Mas Sabe o discurso do Renato, para mim o que aconteceu foi o seguinte, o Grêmio com um jogador a mais, isso ele falou no final, os jogadores do Grêmio acharam o seguinte, que não, vai ser mais tranquilo pra gente, é só te dar uma pressionadinha que vai. E o Inter, ao contrário, o Inter se atirou, aqui, ó, foi com tudo. E o Grêmio daqui a pouco não conseguiu fazer a leitura o suficiente para poder, porque assim, no primeiro tempo dominou o jogo, com o esquema que estava jogando. O que aconteceu? O Maicon tomou o cartão e na hora o Renato... No lance seguinte ele sai. Tirou, porque o Renato sabia. Que a gente sabe onde a gente está também. Na primeira lá que vai compensar. O Jean-Pierre já estava coçando aqui o braço. Não, mas se fosse para compensar, ele expulsava naquele lance mesmo. Não. Aquela entrada é passível de interpretação. Mas não é. Mas aí era forçar a barra também. Não, mas é passível da interpretação. Tudo bem, mas assim, ele sabe que na primeira... Se é um juiz de fora, dá. Não dá. Eu não estou dizendo que ele iria compensar, mas a possibilidade dele é grande. Tá com uma coceira para dar. Porque num Grenal isso é um fato relevantíssimo. Exatamente, passar o resto da vida ouvindo. Qual é o discurso hoje? O que eu falei aqui? O Internacional jogou com um homem a menos e amassou o Grêmio no segundo tempo. E além do que um jogador, o próprio jogador do Grêmio, o Maicon, por exemplo, ia começar a se travar. Tu pode estar certo. Porque ele ia saber, então ele não ia jogar com a mesma naturalidade que ele estava jogando. Aí o Grêmio trocou, mudou o esquema, entrou outro jogador. Entrou o Thiago Neves, deixou um buraco no meio campo. É ruim, Serginho, ir a Ibagué. Ibagué lá. É ruim, é horrível. Eu já fui. Mas é muito pior jogar 7 Grenais em 6 meses. Deus. A tese que eu estava ouvindo hoje na Rádio Grenal. Eu não gosto de Grenal. Ir pro Rio de Janeiro. Meu amigo Celso Roito tem razão. Ele diz que só quem gosta de Grenal é torcedor. A gente, pra quem tá louco, isso é um sofrimento. O torcedor que ganha, né? Sim, porque o que perde não sai cornetando. Tem torcedor que não gosta também. Não gosta de ganhar direto. Depois que ganha, Serginho, a tese que estavam debatendo hoje de manhã lá na Grenal com o Luiz Caldas Milano e o Alexandre Maia. Ir pro Rio de Janeiro, por exemplo, tá acordando cedo, mas tu acordava 11h30 da manhã. 6 da manhã também. Quando acordava. Quando largava uma bombinha na frente da Viajar para o Rio de Janeiro e enfrentar o Flamengo, a logística é muito melhor do que, por exemplo, para a Venezuela enfrentar um clube venezuelano. Tu prefere enfrentar quem? A logística não interessa nesse caso. Não, tudo bem. Num mata-mata... Não dá pra passar cachorro. Não, num mata-mata é uma coisa. Na fase de grupo, Serginho. Tu sabe que entrando... Serginho é grupo da morte com o Inter. Com o Tolima não é grupo da morte. É o Grêmio mais um. Não, tudo bem, não é. Vou dizer, tu ser eliminado pelo Tolima é menos pior. Tu ser eliminado num grupo que tá o Inter é pior. E assim, ó... E só o Grêmio pode agora isso. O Inter não pode. O Inter não pode torcer contra o Grêmio. Não pode. Só o Grêmio. O Inter tem que torcer pro Grenal. É um direito inalienável. Não, eu torcer, eu não quero. Eu não gostaria de Grenal. Mas óbvio. Eu não gostaria de Grenal também. Mas como é que tu tá torcendo pro Inter? Não, eu não tô torcendo pro Inter. Ele disse que é o Renato. O Renato. E acredito que o Renato... E acredito que seja verdadeiro. É um homem sincero. Acho que é verdadeiro. Tu acha que é verdadeiro? Acho que é verdadeiro. Sincero. Acho que é verdadeiro. E o Rec é um exímio jogador de bocha. Por essa situação. Eu sou mesmo. Por essa situação da questão física. Por essa questão da questão de logística, eu acho que até é viável isso, entende? E não dá pra... Daqui a pouco assim também, tudo bem. Ele lá confia no taco dele, no Grêmio. Agora, o que ele ia dizer também? Não, tô secando, não quero o Inter. Não, ele estava em êxtase. Ele elogiou o Inter, ele elogiou o árbitro, ele disse que ia torcer mas tu acha que tu acha que ele vai falar mal do Inter depois? Primeiro que ele tá valorizando a vitória dele. Não, e o freguês tem que agradar sempre. Não, tão maldoso, né? Mas é óbvio. O cara chegava e ia buscar na porta o cara quando era freguês. Tô brincando, hein? Torcedor colorado. Tô olhando aqui. Não tô entendendo. Então, ultimamente, agora, mudando o contrário senso, eu acho que o Inter perdeu o medo do Grêmio. Nesse Grenal. Porque, olha, para encarar
10 contra 11. Vou te dizer, daquela forma. Se perdeu, vou te dizer, se se toma perdeu um gol o a 10 medo... no segundo tempo, ia virar tragédia. Se perdeu- Jogando daquele jeito? Se perder o medo Mas é é perigoso. corajoso o treinador, né? Não, agora tô falando sério. Se o Inter perder o medo do Grêmio, é perigoso. Como eu acho que Tu tá balequeiro. não é. Como eu acho que se o Grêmio Mas não é respeitar o corajoso o Inter, treinador. se o Grêmio não respeitar o Inter, não vai se dar bem, vai. Por mais time que tenha, por melhor que O seja. Anderson Moreira foi jogar de igual para igual Não, com o Internacional. o Inter, agora, se o Inter perdeu o medo que tem do Grêmio atualmente, aí periga voltar a tomar Não, um saco. o medo que eu digo é o seguinte: chegou o clássico Grenal com alguma perspectiva de encarar até de igual para igual. O Grêmio vinha mal, o Internacional estava invicto, o Cudê estava tentando organizar melhor as coisas e tal. Tinha, em tese, um sistema precavido, com um homem protegendo a zaga, porque é bonito isso. Tem o guardião da zaga, que sabe passar, que faz com que os zagueiros avancem, que os laterais virem ponteiros, que os volantes virem meias. Olha Tese que coisa. é tese. Isso aí é o país, é Alice no País das Maravilhas. Quando apita ali, começa o jogo. Bárbaro. Tem que combinar com os russos, né? Aí, Já diria o aí, não, Garrincha. aí ontem um cara ficou bravo comigo, um cara não, vários, né? Que eu chamei o Inter de Maçaroca. Mas que Maçaroca aquilo ali? Era o Wendel na meia, era o Bosquilha de ponteiro esquerdo, era esse Musto. Não sei se vocês viram o jogo. Vê. O Internacional ficava trocando passe dentro da grande área, na frente do Lomba. Os três. Onde é que está o modernismo nisso? Os zagueiros não tem que avançar? E o que adianta essa posse de bola? Não, e depois é o seguinte, bico e bico. O Cuesta ontem tinha que ganhar o porquinho, né? Porque o que deu de bico... A O posse de bola que vai indo, né? Bosquilha chutou a gol, mas eu achei isso alvissareiro. Porque ele chutou em condições que ele tinha condições de fazer. Ele chutou de longe, mas chutou. Eu acho que ele meio irritado com essa... Estava tramado demais o jogo. Ele é assim. Ele é um bom jogador, né? Ele mostrou qualidade técnica, pessoal, ele driblou, ele fez e aconteceu. Um bom jogador. Sabe que o compilado esse que eles mandam e que tem na internet, isso aí é o maior migué que tem, né? Porque o cara tem toda a vida para ir montando um pouquinho por dia. Se eu fizer isso... O DVD? O antigo DVD do O Jajá, antigo DVD. Rex, se eu fizer isso da minha vida aos 64 anos, só vai ter coisa boa. Eu só vou pegar o... Só vai aparecer as queridas mais bonitas. Olha naquela festa que estava falando com Bem aquela. vestido, mais magro, entende? Só coisa boa. Pegador, motoqueiro. Mas aí, Bosquilha. o DVD do Jajá, compilado do Jajá, que era já a internet e tal, ali ele é melhor que o Pelé. Naquele compilado ele fez Bom, mas também tu não quer que coloque no compilado coisa ruim Mas do cara, rapaz, né? tem gol de bicicleta, tem gol de vôlei, tem gol do meio do campo que o Pelé não fez, tem gol de escanteio, tem gol de tudo que é jeito. Só não tem porque naquela época contratou o Pelé. do Pelé, o Pelé não tinha essa tecnologia. Imagina quanto é aquela tecnologia com os caras fazendo DVD do Pelé hoje. Pelé hoje seria um santo, né? Um troço de louco. Agora, o Pelé é um negócio impressionante, né? Porque há quantos anos está nessa pole position aí, né? Apareceu o Cristiano Ronaldo, apareceu o Messi, apareceu o Maradona, não tem como. apareceu o Cruyff, Beckenbauer, de Até tudo que porque é tu lida função. com o imaginário das pessoas, né? Tem cara de 75, ele parou. Né? Por aí. Ele não quis jogar a Copa de 74. 74 já não jogou, 75 acho que ele foi. Ele parou em 76, 77, oficial. Jogou no Se a gente for Cosmos. olhar assim, são 30, são 40, mais Mas 40 eu anos. acho que tem duas questões aí que pesam com relação ao Pelé. Primeiro, ele jogava muito, né? Começou cedo, jogava muito, todo mundo viu isso. Segundo, né? Claro que há críticas pontuais com relação à vida do Pelé, mas ele é um cidadão correto. Na média ele terminou nunca bem. foi exibido, ele nunca foi... Não, sempre foi um cara humilde. Eu entrevistei o Pelé 20 E as vezes. porcarias quem fazia era o Edson, né? Não era o Pelé. Ele mesmo consegue separar isso, né? A vida Então, pessoal isso- dele era o O que Edson. dava erro era o Edson. Não, Porque esses outros que tu citasse, o Messi, mas o Messi quando chega jogo da seleção argentina ele não joga nada, não sei o quê, é mais dinheirista, é mais não sei o quê, né? O Cristiano Ronaldo é exibido, coleção de carro, né? Eu não sei recebi quê. um compacto da final da Libertadores de 63. Que jogar. Os caras tentando dar nele, né? É, claro. Agora parece que ele tá num episódio da vida, tá numa fase da vida meio ruim, né? Tá depressivo, Tá. Tá. É.
A idade eles pega. esse guri que está surgindo agora, aí, que o nome é Halley, o nome, como é? É, por aí. Esse aí está prometendo ser eles estão tentando fabricar um Pelé daí, né? Porque o guri tem 19 anos. Já é titular. Já é titular e diz que joga muito. Né? Jogou um de 19, um de 21 e um de 17. Mas aqui nessa idade eles não estão prontos para subir, então não pode. Não, mas já está. Já está todo mundo lançando. Já sabe quem é quem. O Grêmio já sabe que fez uma bobagem no negócio do TT. O que não sobe... Mesmo ganhando muito dinheiro. Mesmo ganhando muito dinheiro. Não custava botar 2, 3 vezes. Se desse errado, já ia vender por uma fortuna. Mas... não sei. Se bota 2, 3 não, vezes... Mas se der errado... Não, mas bota 2, 3 vezes, aí o Vinícius Júnior não apareceu. Aí o outro ia querer 6, 7 vezes. Aí o empresário lá ia encher o saco ainda mais ainda depois. Tem uma hora que olha, daqui a pouco, sei lá. A gente não sabe, a gente não está lá dentro. Ele tem personalidade. Mas o REC, isso que o Maurício falou, que o Internacional ficou tramando bola ali na frente do Lomba e não avançava, né? E o Cudê reconheceu isso na entrevista dele. Ele faltou profundidade pro time. O time ficou, né, embolando a bola. Aí me lembrei hoje que eu fui fazer a minha revisão dos 12 mil quilômetros depois da minha cirurgia cardíaca, aquela lá no Instituto Coração. E aí estava naquela garagem que tem do lado do Instituto Coração ali, né? Encontrei o Dr. Nonoai, né? Grande Dr. Nonoai, falou muito bem de ti, é teu, tá nos ouvindo agora, manda um abraço para ele. Beleza. Te homenageou, disse, olha, eu gosto do REC, o REC é um cara inteligente, o cara que às vezes brinca, eu não perco o programa dele. Que beleza. E tinha um outro senhor, que é o que cuida ali do estacionamento, também muito meu amigo, né? E estava dizendo... Vamos votar no senhor agora? Vamos votar no senhor? Eu sou chapa branca agora, subindo tudo. E aí esse senhor estava me falando, a gente estava falando do jogo, ele disse, o Claudião que vem aí de vez em quando fica conversando comigo. Aí o Claudião estava contando uma história que uma vez o Internacional tinha que meter 3-0 num aqui no Beira-Rio, e era na época do Dadá Maravilha, tá? E que então foram pro vestiário e é assim, e é assado, e o Dadá vai fazer, não sei o quê, que daqui a pouco eles olham e tá o Dadá assim, ó, do lado do campo, e é bem coisa dele, né? Paradão, assim, com os braços cruzados. Dadá, entra do jogo. Quando vocês resolverem dar a bola pra mim, pra fazer os 3, eu vou... O Claudião contou aqui, essa semana. Quem contou? O Claudião. O Claudião. Contou. Esteve aqui junto com o Luciano Zacher, contaram histórias e tal, e o Claudião, uma das histórias foi essa. Quando olharam, nós estamos com 10... Começaram a procurar o Tarildes quando vocês resolverem jogar futebol. Esse negócio de ficar quando ficar no toque-toque. Foi entrar no passe, tá louco? Então ontem o Guerreiro podia ter feito isso. Porque custou a chegar, mas ele ainda está descalibrado. Ele não está com o tempo da bola correta. Está no bolso do como é o nome do? Paulo Miranda. Do Paulo Miranda. Era do Kahneman e foi no bolso do Paulo Miranda. Ele não jogou o Grenal ainda, né? Não. 5 Grenais, nenhum gol. Não é nenhum gol. Não jogou o Grenal, nenhum. Ele Grenal. fez um golaço naquele primeiro jogo decisivo do campeonato do ano passado, que até, em alguns ângulos, ele tinha condição legal, mas foi invalidado o lance. Sim. Não chegou a ser gol. Foi um golaço, lembra? No primeiro? Sim. De fora da área. E até todo mundo disse assim, não, tá impedido, ficou o dia. Depois todo mundo foi olhar na televisão, todo mundo disse que não estava impedido. Mas eu acho que a parada fez mal pro Guerreiro. Ele não voltou bem. Porque às vezes a bola chega nele, se ele, em outras condições ele faria o gol, ele está ainda, no Grenal se viu isso, ele perde o tempo da bola. Né? Ele não está desconcentrando porque ele está irritado demais em campo. Parece que está sem foco, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está irritado demais em campo e perde foco. Será que ele não está com boquite? Não sei. Sair, embora? Porque o Boca fez proposta e tal. Eu vou dizer, eu acho que se tivesse concretizado alguma coisa assim, acho que o Internacional também teria liberado. Sabe? Porque foi um jogador que, assim, ó, está se apostando muito ainda, mas assim, ó, mas não, até agora não. Mas eu acho que ele volta. Eu vou. Já que eu sou chapa branca, vou. Ele tá magoado, ele tá magoado. Com o REC. Já que eu virei chapa branca. Né? Eu até quero tirar isso ali. Eu liguei pro doutor para saber se ele tinha virado de lado. Se ele tinha voltado pro Intergrande. Não, explica qual é o lado. Hoje em dia esse troço aí tá. Não, agora tá tudo certo. Olha aqui, ó. Não tem mais lado. Não tem mais problema. Mas daqui a pouco vai estar. Essa balança tá cada vez mais. Mas, doutor,
O que se fala é que o senhor se dá bem com o Alexandre Chaves Barcelos. Foi meu e que ele tentou lhe cooptar. Não. E seria um dos candidatos ao Conselho de Gestão na chapa. Mas eu? O senhor está com moral Não, eu de fato situação. Eu me dou com ele como eu tinha, né, uma divergência grande, né, que está se mostrando que melhorou muito depois que saiu, com o vice-presidente de futebol. Achava a entrevista ruim, achava a gestão dele de vestiário ruim. Quando eu fui vice-presidente de futebol, ele trabalhou comigo também, né? E escrevi várias vezes criticando isso, respeitosamente, mas criticando. Mas ele lhe colocou na comissão de ética. Agora ele representou contra mim na comissão de ética, porque ele não pode ser criticado, né? Ele tem no Brasil a gente pode criticar tudo. Mas tratamento isso aí. A essência da democracia é a crítica, ainda mais no futebol, né? Eu não conheço quem é imune à crítica no futebol. Muito bem. E as minhas críticas foram respeitosas. Sempre disse da condição dele de honestidade, etc. Mas ele fez, tá bem. Vamos esperar o que a comissão vai decidir, né? Vamos rir. Mas o que eu dizia? Olha, estão eternizando um vice-presidente de futebol. Nunca na história do Internacional nós tivemos um vice-presidente de futebol 3 anos sem ganhar nenhum título. E é verdade, cai técnico 2, 3 vezes, não sei o que, e o vice-presidente que não cai nunca. É isso que eu falava. E dizia mais. Por quê? Porque há um projeto de que ele será o novo presidente do clube. Eu digo, toda vez que mistura política com futebol, dá nisso, dá mal. Entende? Não dá certo. Muito bem. Mas o Alexandre, além de ser meu amigo pessoal durante muito tempo, né, colega de profissão e tudo, e ele também, né, trabalhou comigo, trabalhou diretamente no futebol, né? Ele foi um dos que influenciou a ida do Falcão para lá, participou daquele projeto de levar o Falcão para lá, naquela época, né? Eu me dou bem com ele, então sempre me mantive, como me dou bem com o presidente. Esses dias eu estava almoçando no shopping lá em Porto Alegre, né, e confesso que não vi, estava com alguns colegas advogados, daqui a pouco ouvi uma voz, né, de alguém que estava em pé na mesa, disse, ô Roberto, tudo bem? Era o presidente me estendendo a mão. Não tem problema nenhum. Nessas últimas eleições, eu estava no pátio do Beira-Rio, né, do meu lado, por uma questão de circunstância, daqui a pouco estava o Giovanni Luigi, né? Eu estendi a mão para o Giovanni Luigi, cumprimentei ele, porque as divergências elas não podem chegar ao nível, né, da incompatibilidade pessoal. Daí baixa o nível. Aí baixa o nível, entende? Então é isso. Então me dou com ele, né? E sei que ele é um dos cogitados como candidato à presidência. Só isso. Nunca tratei de absolutamente nada. O senhor acha que ele é um dos candidatos ou já é o novo presidente? Não, eu acho que ele é um dos candidatos. Eu acho que a atual gestão ela terá alguma chance na eleição, né, de uma continuidade, de uma diretoria de continuidade, se ganhar alguma coisa, né? Porque nós temos aí 4 anos sem nenhum título, né? 3 anos sem nenhum título. Doutor, não podemos fechar os 4. O senhor não precisa ser bajulado nem nada, Serginho. O Chile sabe que eu não sou bajulador, não tem. Mas não tem oposição no Internacional. Se todo mundo se juntasse, dissesse, é o Sigma, incluindo aí povo do clube, o Convergência Colorado, que uma parte está na gestão, a outra parte ainda segue na oposição, o I9 e tal, mas a ciumeira na hora H, essa é a minha vez, eu tenho o mesmo tamanho do Sigma, eu sou o cara porque eu sou empresário bem-sucedido na área tal, é isso que divide a oposição e facilita o trabalho para a situação historicamente. Quando a situação faz um monte de cacaca, deixa um monte de rastros, por vezes ainda se elege. Por quê? Porque não tem mas isso, substância. Vamos imputar isso, né, à oposição do modo geral, tá? Mas vamos deixar uma parcela para mim também, porque uma vez eu conversando com o Luiz César... O senhor pipoca na hora? Não, eu não pipoco, mas eu uma vez conversando com o Luiz César, e o Luiz César disse assim, Sigma, né, se caísse no teu colo a possibilidade de ser presidente internacional, né, batessem na tua porta e diz, olha, tu vai ser o presidente internacional, qual é a primeira coisa que tu faria? Era perguntar com quem que eu iria dirigir o Internacional. Porque se for uma teia, uma composição... com gente que eu não acredito, que não sei o que eu vou fazer lá? Enganar a torcida? Não, hoje para assumir o Internacional tem que ter gestão,
E a gestão não pode ser frouxa, tem que ser uma gestão forte, uma gestão competente, profissional. Mas e o exemplo do outro lado? Romildo Bolzano não conhecia os matreiros velhos do futebol, conhecia um pouco, mas um cara muito inteligente, como o senhor também é. E foi fazendo o seu caminho. Mas ele teve Chamou uma ajuda... até o alemão da geral para tomar cerveja, para conversar. Mas ele... não sei o quê. Não, e eu converso com todo mundo, né? Mas assim, ele teve uma mão importante, né? Ele teve a bênção do cardeal Mor Não, ele foi ungido. Ele foi ungido. Essa é a palavra mesmo. É que o nosso lá, que ungiu o errado. Quem é que ele ungiu na última eleição? A última vez que ele se meteu e disse, o signo está aqui para criar problema na eleição, né? Eu vou votar para o conselho, eu voto no MIG. Agora, para presidente, eu vou votar no meu amigo, está aqui, Vitório Piff. Ele ungiu, né? Só que ungiu errado. E depois foi, isso eu até digo, olha, com todas as divergências que eu possa ter com ele foi corajoso, né? Porque quando o negócio apertou e no segundo semestre estava por desandar a maionese, né? Ele foi lá e meteu a cara e assumiu e caiu junto com o clube para a segunda divisão, nas mãos dele, né? Ele podia ter se encolhido. Não se encolheu, né? Então isso é louvável, né? Ele não se encolheu, ele mostrou a cara e tinha que mostrar, porque foi ele que botou o dedo. Serginho, já que falamos no presidente Romildo, o tamanho da bronca que vai ser substituir o presidente Romildo, porque vai voltar a divisão histórica, porque agora todo mundo vai se achar no mesmo patamar. Todo mundo é chinesa, pô. Todo mundo é chinês. Eu acho bem complicado, acho que o Grêmio vai passar por Eu não vejo hoje um nome Só se ele entrar de sola e ungir alguém. Como é que está a situação? Mas não agora? é muito estilo do presidente. Como é que está a situação agora? Ele tem mais quanto tempo de... Mais 2 anos e meio. Tá. Bom, e aí até pela questão do Profut, acho que ele tem que sair, né? Sim. Eu falo 2 anos e meio porque a eleição começa em outro. A eleição é em setembro. A eleição é em setembro. Agosto já começa a campanha, então 2 anos e meio. Não só o presidente Romildo tem que sair, mas do conselho de gestão atual, só o Marco Bobsin pode concorrer à reeleição. Os demais não podem concorrer como vice-presidentes. Esse é o Só problema poderiam do Internacional. concorrer à presidência. Só a presidência. Pois é, e como é que vai ficar essa questão do Alexandre? Pois é, isso é uma discussão que envolve interpretação da norma. E sabe que eu acho que essa discussão também depende do resultado de campo? Claro. Tu vai achar que eu sou louco. Não, já não prorrogaram o mandato no Grêmio quantas e quantas vezes prorrogaram o mandato, Grêmio, não sei o quê, depende do resultado. Se está ganhando, faz tudo. Não. Ele só não... o presidente Romildo só não vai ficar, porque acho que é por causa dessa situação O REC... Porque ele vai chegar já há 8 anos, né? E aí o Profut proíbe. Doutor, a minha construção, só para o senhor entender, ela é elucubrativa, ela é elucubrante, será? Ela é um negócio louco. Hoje, doutor José Aquino Flores Camargo está quieto e é quase situação. Não, ele é situação. Mas digamos que seja, Ele então. é situação. Mas se Ele está no MIG. houver uma possibilidade... Não, fica bravo comigo, doutor Aquino. Se houver uma possibilidade dele concorrer pelo povo do clube que não tem candidato, juntando com mais A, B ou C, se der tudo errado para o presidente Marcelo, que pode dar, aí eu acho que essa chance do Alexandre ser candidato diminui. Porque aí eu acho que ele compra a briga junto com o povo do clube, Racha com o MIG. racha com o MIG, para ele poder aproveitar a vez, porque o tempo passa, né? O tempo passa. Agora o MIG, né? Não que ele esteja fazendo de caso pensado. É que é aquela história de ocasião faz o ladrão, que não é o caso, mas a cadeira vai ficar chamando. No Grêmio, Esta vez. eu me lembro disso, bons conselheiros que saíram. Eu vou dizer para ti, um cara que eu acho que seria um bom candidato, seria um bom presidente do Grêmio, o Homerinho. Só que passou a vez dele e também o Homero está fora, inclusive, do conselho. E não tem como resgatar, porque o Homero é daqueles invaretados. É meu amigo, querido. Mas ele se invaretou. Ele disse, não. E com tudo, e não é nem com o presidente atual, não foi. Ele se invaretou com a questão da política dentro do Não, clube. com a questão da Arena. Que o presidente Fábio Koff surgiu e disse, não, a Arena é nossa, e não sei o quê. Mas eu acho que... Assim, ele achou que aquilo foi um estelionato eleitoral. Eu não vejo muito... eu não acompanho. Eu não acompanho como vocês acompanham, mas hoje eu não vejo assim ninguém despontando na política do Grêmio para poder
presidente acho que vai ter um trabalho de uns 2 anos e pouco. Eu acho que vai roncar para poder preparar alguém que foi mais ou menos o que o presidente Fábio Koff fez. Porque o presidente Romildo, dentro do Grêmio, não era uma pessoa conhecida. Eu acho que quem vai roncar grosso lá no Grêmio é o Oderich. Quem? Oderich. Cláudio Oderich. Sim, conheço. Tem capacidade administrativa, tem uma empresa enorme por trás. Eu não sei. Já está com a vida mansa. Marcos Hermann também é um bom candidato. Mas não quer. Não vai nunca. Não quer. Não vai não. Não quer. Doutor Adalberto Price ficou velho. Paulo Luz, Seria daqui a pouco. Bom presidente. Eu gosto claro. muito do Price. Bom presidente. Não tem dúvida, é sério. Paulo Luz daqui a pouco pode surgir, porque está no futebol, ganha notoriedade. Periga ser o ungido. Pode ser. O Renato, de repente, o Renato é sócio. Não, no Deve Grêmio ser. tem que Deve ser ser. conselheiro há não tem sei que ser quantos não, anos. foi só Periga também. ser- periga Foi uma ser- viagem mental. Mas tu acha, Delay. que vai assumir antes do D'Alessandro no Inter? Foi Renato uma assumiria? viagem mental minha. O Renato assumiria antes do D'Alessandro no Inter? Não, sei. ele Não, é D'Alessandro. porque ele já está, ele é comandante já, né? O Mas D'Alessandro de direito aí seria. É cabo. De fato, o D'Alessandro só já assumiu. cabo. De direito, o Renato poderia assumir. De fato, no Inter, o D'Alessandro já assumiu. Tu acha que Não, é o presidente? Algumas vezes. Não, Algumas vezes. ele tem uma relevância grande, mas ele não é disso. Agora, eu não sei, não descarto que um dia, né? Bom, Mas Quem eu isso sei uma que é coisa sócio, quem eu sei que é depende. sócio do Grêmio é o Roger. Danley. O Roger é sócio também. O Danley é conselheiro, né? Ele é conselheiro. Danley é Não, mas estou conselheiro. dizendo, o Danley pode concorrer. Pode. Na próxima pode, porque ele já vai ter 10 10 anos. de associação. Ele Mas fez qual é tudo o, bem deixa, certinho. deixa eu me lembrar aqui da minha memória. Mas ele, como deputado federal, não tem como Qual é assumir o Grêmio. o ex-atleta que assumiu o presidente de um clube e deu certo? Luiz Carvalho. Luiz Carvalho, mas não sei se não, deu mas certo. aí em outras épocas, né? Que ex-atleta mas olha, não era atleta. Não, não. respondemos- E vou lhe dizer, não sei se deu certo não, Rec. Porque foi na época, o Luiz Carvalho foi presidente na época do que o Inter empacotou. Não deu certo. Manteve o Grêmio, queriam fechar o Grêmio. Eu preciso pegar outros exemplos do centro. O Roberto Dinamite. Tem amigo meu que faz sinal da cruz quando fala no Obino no presidente Faquinha, olha, já tá batendo na madeira. Aí, o Oli Faquinha, presidente Obino, Luiz Carvalho, Hélio Dourado, Fábio Koff, até o presidente Odônio, mas o Odônio era um pouco mais jovem na época. Comeram o pão que o diabo amassou. É verdade. O Internacional tinha para alguns o melhor time do mundo e tal, e não tinha jeito, o Grêmio não tinha. Era Tinha uma estádio máquina, próprio, maior do que o do Grêmio. Era uma máquina administrativa, né? É. Eu me lembro aquela época, olha, eu Era lá, eu sou contratava sócio Manga, internacional Lula. desde 69. Mas eu não estou falando nem de time. Mas a estrutura que era internacional, posto de gasolina, churrascaria, pizzaria. Era adiante dos era um outros. troço, era uma O Internacional ia buscar o Marinho Pérez no Barcelona. Figueroa, craque da Você sabe, Copa do Mundo. Vamos fazer um exercício. Manga, Lula. Vamos fazer um exercício aqui. Vocês se deram conta de que sempre quando um clube constrói um estádio Sim. e ele assume esse estádio, é que isso acontece? É. O Grêmio, quando foi pro Olímpico, foi depois. O Olímpico foi Ganhou inaugurado em 11. 54, foram 10 em foram 12. 12 em 13. 12 em 13. 12 em 13. Foi 6 vezes, aí o Inter ganhou uma vez, Foi 7. e aí depois foi hepta. É. Né? E o Inter só virou quando inaugurou O Beira-Rio. o Beira-Rio. Né? E o Grêmio depois, quando reinaugurou o Olímpico, foi que Aí teve que o tá. pulo do gato. Por isso que aquela tua tese de antes, Qual? o Renato mudou muito, mudou. O Inter ganhou de 69 a 76. O Grêmio, na década de 90, ganhou de 93 a 98. 97, né? Ganhou com o Evaristo ainda. Muda, mas pega Na década de retão, 80, né? na década de O 80 Inter, o Grêmio nos ganhou anos muito. 2000, O Grêmio, É. na década de 80, o Grêmio ganhou muito. Também. também, o Grêmio Também Show. Porque ali ganhava esse gauchão. Mas tem uma coisa de 85 a 90. Tem uma coisa que eles não ganharam. Estou falando ganhar muito, não sei o quê. Suruga. Eu sou obrigado a dizer, tem uma coisa que eles não ganharam. Né? A, O Grêmio não tem uma coisa que nós temos. a Copa do. Copa Sul-Americana, tem a Sul-Americana. Suruga. É. O Grêmio é campeão mundial. Ah, bom, aí é com o senhor Serginho. E o Inter não teve da segunda divisão também. Correu o risco, correu o risco no ano Mas passado. ainda pode ter uma nova chance. Correu o risco no ano Não passado. queremos a segunda chance que Correu o risco no ano passado. Correu o risco no ano passado. Não queremos a batalha dos aflitos. Da, não. não, da Copa do Brasil, né? Foi que teve que entrar na fase preliminar, não foi? Quem? O Inter. Porque se tivesse Mas não sido. foi ano no passado, retrasado. foi É, foi retrasado. Sim, retrasado, mas correu o risco quando não ganhou
não quis ganhar, não abriu mão do título da. Mas essa corneta, em função disso. esse debate infrutífero, porque eu vou sair daqui pensando a mesma coisa. E eu também. Né? Isso é que leva os dois a ser a grandeza, entende? Se o Internacional e o Grêmio, né, não tivessem essa rivalidade, dividindo o Estado ao meio... Hoje um cara nos deu um pau lá. Nós não seríamos... Eu concordei com ele. Eu estava ouvindo no rádio. Um faz um estádio... Eu estava ouvindo no rádio. É outro delirante. Chamaram o torcedor de delirante porque disseram que um está maior que o outro. Não é verdade. O momento de um é diferente do momento do outro. Mas essa palavra momento, não. A gangorra não. A semelhança, a equiparação dos dois ocorre porque a imprensa força a barra em favor do Internacional. A IVE. Há bem pouco tempo. Olha, eu nunca vi uma alucinação tão grande com esse troço da IVE, porque eu ouço rádio, vejo televisão, leio a imprensa escrita. Os idiotas dando moral pro Internacional. E a imprensa é nitidamente azul. Pois é, mas os idiotas dão moral pro Internacional. O idiota que criou, o idiota que alimentou. Até ex-dirigente. Eu já ouvi uma vez, eu era assessor de imprensa do Grêmio, uma vez eu ouvi de um colega nosso dizer o seguinte: o Internacional só não fechou porque vocês aqui dão bola. Na época a gente brincava muito. Né? Final ali pouco antes dos anos 2000. Que obsessão de... Isso aí é negócio, vão matar o adversário. Esse colega nosso só disse isso pra mim. O Internacional só não está morto porque vocês aqui no Grêmio, em volta, ficam se preocupando. Porque senão... Estaria fechado. E eu vou dizer mais, eu fiquei uma vez frustradíssimo. Quando o Inter não caiu naquele jogo lá em Belém do Pará, o Grêmio, na mesma noite, conseguiu vaga para Libertadores. Ganhou do Fluminense, acho que aqui. E passou, quando terminou o jogo. A gente entrou no vestiário... Não, quando o Inter jogou com o Paysandu, o Grêmio jogou com o Atlético Mineiro à tarde... no Olímpico. E aí, então, foi contra o Atlético Mineiro. O Grêmio conseguiu vaga para a Libertadores. Naquele, acho que entrou em terceiro. E o fato relevante foi o Inter do país. Não, o fato... Eu e alguns dirigentes, tanto o técnico era o Tite, chegou no vestiário e deu uma bronca. Vem cá, que isso aqui parece velório. E eu assumo. Eu estava mais frustrado com aquilo ali. Eu abriria a mão de concorrer da vaga à Libertadores para o Inter ter caído. Agora, eu sou insuspeito para falar. Por quê? O Zelinho Oxman, quando o Grêmio estava na segunda divisão, ele ia quase todas as noites do meu programa na Rádio Guaíba lá, ou a cada 2, 3 dias, para manter o Grêmio vivo. Ele e o Verade desesperados, se o Grêmio não ganhasse o Náutico, ia sofrer solução de continuidade. Sabe quantos anos faz isso? 15. Como é que um vai querer vomitar em cima do outro? Sabe, eu também, porque naquele jogo no Recife eu também estava apavorado. Depois eu parando para me dar conta... Nem ia receber a tua indenização. Parando para me dar conta depois, é o seguinte, não ia acontecer isso. Não, no ano seguinte o Grêmio ia subir. O Botafogo, no ano seguinte ia subir porque eles começaram a subir 4 depois. Isso eu sempre respeitei. Eu me lembro na época do Dr. Obino, que é meu vizinho de prédio lá do escritório, tudo, que de vez em quando encontro ele, né? Inclusive uma vez deu um vazamento do escritório dele pro meu, e aí o porteiro lá, o síndico, foi dizer, olha, tem que arrumar lá. Ele disse, esse cara vai brigar comigo, ele é colorado, ele briga muito. Eu disse, não vai brigar nada. Tem admiração para o doutor Obila. E participou de propósito. E aí o doutor, na época eu disse num programa de rádio, foi um programa teu, até no programa que tu tinha, né? Aliás, foi no programa do Dalpisol, né? Eu disse, olha, eu tenho o maior respeito pelo doutor Obino, pelo doutor Hélio Dourado, porque eu sei, né, o que é que esses caras passam. Bom, às vezes não dá certo. O cara fez tudo que pôde e às vezes, mas botaram ele lá, ele foi eleito. Na década de 70... Mas o que ele queria, diferente de outros que fizeram do ponto de vista administrativo, coisas que não deviam fazer. Eles deram sangue... Famosos e por quem Serginho Schiller é apaixonado. Quem? E me xinga, hein? Nem vou dizer, nem as iniciais. Luiz Carvalho, sim, na década de 70, foi Deus dentro do Grêmio. Ele e Hélio Dourado. Sim. Eu várias vezes, quando inauguraram esse CT, essa gurizada não sabe, bulhufas da história, né? Aí eu perguntava para um, para outro, que era Luiz Carvalho, que nenhum sabia. Eu reuni todos lá e disse assim, agora vocês vão aprender. Vocês vão ouvir. E aprenderam? Esse cara foi jogador bom, técnico bom e presidente
Salvador. Não, segurou a onda. Segurou a onda do Grêmio. Isso dói no coração. Cortava até leite e papel higiênico lá pra... Porque naquela época era na unha. Isso acontece. Eu me lembro, contar um episódio, que nós estávamos em Guayaquil jogando a Libertadores com o Emelec, né? E o Gelson Pires, né? Quem foi nos visitar lá na concentração, o Gelson ia sempre, porque era encarregado dessa coisa de falar com sócio, com os atletas. Chegou o Manguita lá, o Manga, tá? Tinha num estado deplorável, né? Porque assim, o Manga estava passando dificuldade, né? Aí o Gelson veio falar comigo, torcia, quem sabe vamos levar o Manga até a sala de refeição, lá o refeitório, para os jogadores verem, vamos dar uma incentivada, não sei o quê, o Manga, a história do Manga, não sei o quê. Já foi um dos troços mais melancólicos que eu vi, porque é tudo gurizada de 20 e poucos anos. Não tinha nem ideia de quem era. O Manga entrou, os caras não tinham ideia de quem era o cara. Eu me lembro que isso foi do Alessandro. Quando o Falcão assumiu como treinador no Internacional, todo mundo ouviu, todo mundo se apresentou, não sei o quê, e um dia o Alessandro comentou no vestiário: esse cara aí foi importante, aqui tá cheio de fotos dele aqui dentro, né? Então, assim, a história, isso é uma coisa que os clubes tinham que fazer mais. Eu sei que às vezes não dá tempo, né? Mas fazer um audiovisual quando o jogador chega para dizer: olha, aqui é assim, aqui é assado, aqui não pode botar boné azul, aqui não pode botar, sabe? Lá no Grêmio não pode botar boné no Grêmio vermelho. só cara podia ter teve um carro vermelho. O Renato Portaluppi. 2, Emerson Leão também. Tinha uma Mercedes vermelha também. É? Quando veio Mas pro olha aqui, Grêmio, eu tô de camisa azul. É a cor que mais alegria me deu na vida. Né? E o Renato foi... E azul FIFA, hein? Azul FIFA. Qual era o carro do Renato? Não era o Miura, era um... Eu acho que era Miura. Não era, aquele que era meio como se fosse um Passat, que faziam do Passat, era um outro. Não era o Miura. Não. Bianco? Eu acho que era o Bianco, acho que era. Agora, o Milton Jung, falecido Milton Jung, né? Como é ruim a gente falar essas palavras, vamos fazer o quê? Né? As pessoas não são eternas, né? O Milton Jung era sensacional, né? Todo dia me esperava para me dar uma mijada, ou uma palavra errada, ou uma tese furada, mas eu amava o Milton Jung. Aí Injusta, né? Era injusta. Não, nenhuma injusta. Acho que 95% ele acertou. Justa. Às vezes ele exagerava um pouquinho por causa do lado azul dele, mas não tem problema. E o Milton Jung diz assim para mim: vocês vivem me sacaneando porque eu uso vermelho. Eu gosto de vermelho, eu não gosto do Inter. É verdade. Vocês ficam falando, eu uso vermelho, não tem problema. É o vozeirão dele. Agora, do Inter, eu não gosto. Já voltamos. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Olá, neste domingo nós vamos ter uma conversa muito interessante aqui no nosso Toque de Vida Debate, contando aí com a presença de convidados sempre especiais, o Gustavo, o Walter, né? E nós dois aqui, Foucault e eu, sempre fazendo uma dupla aí nesses debates interessantes. O tema desse domingo vai ser o cristão e o carnaval. Afinal de contas, cristão pode pular carnaval ou não pode? Se você quer saber mais sobre isso, assista o nosso programa. É no próximo domingo, aqui na Ubra TV. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Oito da noite. O intervalo é uma maravilha. É pior que... Tem coisa que dá para dizer. Tem. Com jeito vai. Com jeito tudo vai. Se não, um dia a Bem casa cantadinho. cai. E aí o dedinho aqui. Tá chegando Chegando, galera. Se não, um dia a casa cai. Já vi que segunda-feira ele vai cantar no programa ao vivo, doutor. Tem algumas músicas que não dá mais, né? Não pode mais. Olha a cabeleira do Não dá, Zezé. né? Não dá. Será que ele é? Nega do cabelo duro. Também não dá. Beijo que te pentei.
E agora é impressionante, né? Como mudou hoje. Maria Candelária era alta funcionária. Essa é da sua época. A minha já é, ó jardineira, porque está tão triste. Mas Maria Candelária era alta funcionária, já não é mais da minha época. Isso aí eu só ouvia lá nos arquivos do Veronese. A da secretária, a da Tu Canta Bem é aquela da secretária. Uma vez eu te ouvi cantar no Beira Rio. Eu estava no gramado do Beira Rio e era o Rec cantando a secretária. Mas o que é isso, Rec? Não, quem cantava a secretária lá era outro. Não, cantando a música. A música. Eu não entendi. Era cantando a música, Não te entrega. Um dia um cara me encheu tanto o saco, me ameaçou de aqui, dali, porque não sei o quê, porque tá falando de mim. Diz, ó, não me enche o saco se eu toco essa música aqui, ó. Toquei secretária. O secretário ganhava mais do que jogador de futebol, rapaz. Não, viajava mais que jogador de futebol. Mas o Purfa, a diária, os anéis, os colares. Que coisa. E o Marcos Guilherme, o que tu achaste? Tá muito perigoso. Chapa branca. Assunto perigoso, sabe? Mas o senhor não vai se juntar ao Intergrande, então? Não, mas falando sério, porque não vira brincadeira. O Rec, eu sou colorado, não tenho, como eu te disse, não são questões pessoais, né? Eu sou fundador do Intergrande. O senhor foi convidado? Para quê? Para voltar? Não, nunca fui convidado. Me disseram que colocaram, inclusive, numa reunião que fizeram, a música do Lupicínio Rodrigues. Entra, meu amor, fica à vontade. O Lupicínio era gremista, não fariam isso. A música é sensacional. E diz com sinceridade. Não teve convite. O senhor cogitaria participar do conselho de gestão do Alexandre? Olha, tem que ver as condições, é como eu disse, com quem, por quê, né? E como. É isso. Para quê? Entende? Para fazer parte do conselho de gestão e ficar absorvido lá dentro e não ver nada acontecer. Eu participei do conselho de gestão, que foi o primeiro conselho de gestão no Internacional, na gestão Giovanni Luiz, que era um conselho que não apitava nada. Tinha um CEO lá, que foi uma grande sacada, né? Quando o Aode foi para lá, né? E que foi totalmente esvaziada a função dele, porque ele bateu de frente com alguém que tinha mais importância do que ele lá dentro, entende? Então, tem que ver por quê. Eu conheço o Alexandre e sei, acho que não faria isso, né? Mas tem que saber o porquê, como... Eu acho que esse namoro é de sério e não é só de passatempo, é outra música. Sabe? Tem uma música que diz isso, né? Esse namoro é de sério, é só de passatempo. Agora, de sério. No caso dele, é uma grande discussão a questão da possibilidade de sê-lo, né? Por causa da reeleição. Se os resultados forem bons... passa tudo. E tu, quando tu falasse isso, eu ia referir o que aconteceu na eleição do Conselho, que começou onde pela primeira vez foram julgadas as contas pretéritas do Giovanni, do Piffer, tá? Eu subi na tribuna e disse, olha, eu estou há quase 30 anos, agora já passei dos 30, quase 30 anos nesse conselho. Já vi contas serem aprovadas usando uma figura, quando feitas em papel de pão e com lápis que estava atrás da orelha, por uma simples razão, porque nós não estávamos na segunda divisão. Essa aqui, que nós nem começamos a analisar ainda, eu já vou adiantar. Nós vamos rejeitar, por causa do resultado de campo. Então, mais ou menos eu disse isso que tu está dizendo. Tudo isso que aconteceu no Internacional, se não tivesse caído e tivesse botado faixa, como por exemplo da Libertadores, tivesse posto uma faixa importante do Campeonato Brasileiro, ia ter passado, Rec. Futebol é assim. Houve coisas mais sérias até do que isso. Ia ter passado. Porque aquilo ali já era um acumulado da obra, né? Não segue investigando? Não segue. Agora é a parte administrativa. No conselho não, né? Agora a parte administrativa, o Ministério Público está aí. O Ministério Público. Os terceirizados. O que o Internacional... Que é pesado. O que o Internacional autorizou o clube a fazer é ingressar com uma ação para ressarcimento, para reaver os valores. Né? E a expulsão, né? Sim. Acho que é a primeira vez na história que um ex-presidente do clube é expulso. Né? Já voltamos.
Internacional terá que vencer o Tolima no tempo normal para se classificar direto na Taça Libertadores da América ou 0-0 e ganhar nos pênaltis. Tendência é que Moisés esteja à disposição para a partida de volta. Cudê justificou o D'Alessandro na reserva por cansaço. Logo, o argentino deve começar a partida de volta no Beira-Rio. Independiente da Argentina está novamente cobrando na FIFA um valor referente à venda de Cuesta ao Internacional. Nesse aspecto aqui eu abordei com o Alexandre Chaves Barcelos. E aí eu estou gostando do Alexandre porque ele não está fugindo de nenhuma resposta. Então parece que ele se inteirou dos assuntos de uma maneira tal que ele tem... Ele disse, olha, nós realmente devemos para o Independiente, devemos para o Udinese, tanto pelo Nico como pelo Edenilson, e vamos pagando e tentando acertar com os clubes, mas vamos até a última instância, mas não arriscando cair de divisão. Sim. Mas vamos sempre até a última não instância. Pode ser irresponsável no sentido de há risco, tem que honrar o pagamento. Julgado pela expulsão no Grenal, Musto pegou apenas uma partida de suspensão que será cumprida no primeiro jogo do segundo turno. Não teria por que pegar mais, porque foi só a reincidência, né? A direção está liberando o lateral esquerdo Eric para procurar clube. A ideia é emprestar o jogador. Agora o Natanael. Grêmio tem dúvida na defesa para a decisão de sábado, 4h30 da tarde, contra o Caxias, no Centenário. Mesmo recuperado, Jeromel não deve jogar. A tendência é que Paulo Miranda atue ao lado de David Braz. Possibilidade de trio de volantes no meio-campo é cada vez maior e cada vez mais confirmada, né? Com desconforto muscular, Thiago Neves pode nem ficar no banco de reservas. Esse era um receio que se tinha, tá? Ele entrou mal no Grenal e agora já está lesionado. De volta aos trabalhos com bola, Jean-Pierre deve levar no mínimo 10 dias para ser relacionado. Segundo a direção, não há proposta pelo atacante André. Eu já dei essa sugestão aqui em relação ao André. Tem que fazer de novo uma entrevista de solidariedade, com a participação do presidente, do Guerra, do Alberto Guerra, de todos aqueles jogadores que aplaudiam a entrevista e debochavam da vizinha. E mais, da vizinha do condomínio, que eu conheço bem. Que tem que ajudar o André. Como disse o Renato certa feita em defesa do jogador. O presidente disse que não interessa o que tem fora de campo. E que o André é um bom pai de família, um bom guri querido. Tem que ser homenageado e preservado. E também acho que o Renato tem que repetir aquela frase: a imprensa exagera com jogadores de futebol, porque os jogadores de futebol nunca exageram. Já voltamos. Quando foge da concentração também não. Já voltamos. Olha aqui, ó. Boa noite. Por que o Sigma não concorre a presidente Dinomar Torres, do bairro Assunção? Se eu tiver apoio, eu concorro. Esse papinho que o Grêmio não tem mundial já tá xarope. Principalmente para quem não tem. O Adriano tá assim. Boa noite, Rec. O Colorado, campeão do mundo FIFA, vai pegar na Libertadores o imortal Paulo de Montenegro. É boa essa frase. Tá bom. Isso eu gostei. Isso aí assimilou a sua corneta aí. Por favor, alguém avise o Cudê que o Wendel não pode ficar no banco porque corre o risco de entrar no jogo. O Lindoso tá jogando um futebol horroroso e o Fux daqui a pouco vai ferrar o time, cara. É Fux. Fux no time, pronto. César de Viamão, pronto. Do Maitá, César do Maitá. Mas eu não achei o Fux um jogador. Acho bom jogador. É um bom jogador, tem futuro. Vai repetir a carreira do Moledo. Moledo no começo era assim. O Moledo saiu do Internacional, tudo. Renatinho de Canoas, o Inter vestiu a camisa da seleção brasileira e foi medalha de prata. Qual o outro que representou o Brasil? Um abraço. E aí o Jair Pisserni puxou o tapete do Otacílio Gonçalves da Silva Júnior em 84 em Los Angeles, né? O Brasil teve a base do Internacional, 8 ou 9 titulares e mais uns 3 ou 4 reservas. O Aimoré teve o Tonho. Mas será que foi o Jair que fez isso ou foi a CBF? A CBF, claro. Não, mas ele estava na boca. Tá bom. Ele abriu mão, não, só um pouquinho, vai o Otacílio, eu não vou.
Deus veio no segundo semestre na esperança que o Inter não cairia para a segunda divisão. Avisa o seu Sigma, se não caísse para a segunda divisão, daí sim, ele ganharia uma estátua. Adilson Tomasi de Sapucaí do Sul. As paixões, né? Até isso se criou lá, de tese, doutor Sigma. O quê? Que a sua entrada, junto com Alexandre Chaves Barcelos, desmistificaria um tanto quanto o doutor Fernando Carvalho. Por quê, hein? Porque o senhor tem peso. O senhor acha que ele é um dos menos carvalhistas? Eu acho que ele nunca foi, né? Porque ele não faz parte daquela geração que foi pro Internacional em 2000, 2001, lá junto com o Fernando, né? Que é o Renan Marciá, eu, o Papaléu, deixa eu me lembrar mais, o Pedro Fatato, vários ali que foram, o Vitório Piffer, né? Ali foi o Giovanni Luigi, foi uma leva ali da primeira, e ele não fazia parte. Na época. O senhor quer dizer que o senhor é mais carvalhista do que ele? Foi fundador do MIG, era um dos melhores amigos do Fernando, né? O senhor escrevia os discursos dele também? Alguns eu escrevi, assim como escrevi do Giovanni e assim como escrevi do Vitório, né? Não tem demérito nenhum, né? Porque não acho que o Bolsonaro escreve os discursos dele. Eu que acho a Dilma sim. escrevia. Eu acho sim. O senhor tinha minha opinião. Eu acho que nem Se não é ele, se não é ele, acho que Esse escreve é o cara- ministro, acho que é o ministro. Acho que é o ministro da eu acho Educação que que escreve. O exemplo foi ruim. Vamos Não, deixar- eu- eu- a Dilma, eu acho que o perigo ali é o improviso. a Dilma, Lula. Não, claro que não, né? Não dá tempo e não dá. Então é isso, não tem demérito nenhum para ele. Para mim, era uma confiança importante, né? Teve um importante, depois, quando nos roubaram em 2005 o Campeonato Brasileiro, o Corinthians, né, e a CBF, o STJD, e o Sveiter, e o Paulo Schmidt, aquela tropa toda, o Kia, né? Saiu um artigo na Folha de São Paulo no ano seguinte, porque o Corinthians foi para a segunda divisão, né? Fez num ano, no outro, e saiu um artigo muito bom, que era A Bola Pune, né? Sim. Que foi um artigo assinado pelo Fernando Carvalho, né? Que na realidade foi escrito pelo Carlos César Papaléu. O que é? Leio as mensagens do Facebook ou não? Não. Tem um cara que quer que eu dê um beijo pra ele. Paulo Vou dar. César quer um beijo. Ó, aqui, ó. Pronto. Tá bem? Doutor Eduardo Hauser, Ah, tá na nossa audiência. grande Mandar um amigo. abraço, doutor Grande Sigma. O André Martins diz que o Inter não tem padrão de jogo, é só bola pra frente de qualquer jeito. Mas é cedo ainda, né? É cedo ainda. É cedo ainda. Claro que precisa de soluções rápidas, mas ainda é cedo. O Vilmar... Tem que ir aos trancos e barrancos para construir uma forma de jogar e quando chegar na fase de grupo já ter essa forma. Porque não adianta, o cara chegou no fim do ano. O Vilmar tá aqui na Foi bronca. horroroso o jogo ontem. Foi ruim. O Vilmar tá dizendo aqui, Moledo banco e Fux jogando, Galhardo no banco para escalar Lindoso, mais um técnico que vai fracassar, segundo ele. Ontem ele deu uma pisada na bola no momento das entrevistas, acho que foi ele, porque ele estava reclamando da altitude, né? Ele começou reclamando da altitude, né? É 1.200 metros, Um né? pouquinho mais que Gramado. Um pouquinho mais de É que os Caxias. jogadores passaram mal e tal, no caminho. Mas a viagem foi na ruim. descida, né? Não, mas aquilo ali é um inferno. Os caras tocam-lhe o pau. Já viu os motoristas de ônibus? Ah, bom, Eu fui você de sabe. avião, fui de avião pra lá. Não, mas nesses caminhos intermediários, tu não pegou aquele caminho do inferno, tem um na Bolívia e tem outro na é que Colômbia. lá, é isso que eu tô dizendo. Lá o que o Grêmio fez, quando a gente foi de avião até Bogotá, e de Bogotá até Ibagué a gente foi de avião também. Não foi de... Fretaram. Não foi nem fretar. Até Tem o voo de- tem voo regular. Eles pegou, acho que um avião, daqueles, mas é aqueles com... O turbo-hélice aqui. Turbo-hélice aquele do lado. E realmente é assustador. Mas é assim, é 30 menos minutos. pior. Deus, meu Deus. Se chegar, tá tranquilo. Pior daqui a pouco é tu passar. Daqui a pouco, sei lá, 3, 4 horas num zigue-zague, Zigue-zague e os correndo caras risco tocando no pau. correndo risco E de... nas alturas, né? Os caras E tocam. aí daqui a pouco vai assim. Peral aqui, né? E aí vai assim. Nelson Reck nos assistindo em Chapecó. O Sandro Cash em Guarapuava, registrando a audiência também. O Jason tá dizendo aqui, Musto e Lindoso não podem jogar juntos, pelo amor de Deus. Time sem armador, não vamos ganhar de ninguém. Acorda, Cudê. O pessoal tá na bronca com ele. O
O Rodrigo da Costa dizendo, falta 3 anos pro presidente Romildo sair, parem de secar e falar 2 disso. anos e meio. 2 e meio. O Pedro Barbosa... tem um projeto maior, né? Se fala em CBF, se fala em governo do Estado. Fala o governo do Estado. Né? Tu vê, ele já está podendo escolher, isso é competência, né? O Pedro Barbosa Neto diz que assiste o programa há 30 anos. Já tem 41 o programa. E tu, hein? Só por curiosidade. Eu tenho uns 38 já de programa. Não, 38 não, porque eu tenho 35 de imprensa, tenho 33 de programa. 33. O Anderson Meyer está dizendo que deve ser sobre o Cudê. Péssimo treinador, Inter muito ridículo contra clubes que jogariam a Série C. Não jogaria a Série C, né? Uma forçação um pouco, né? Laú não jogaria a Série C. Mas até pode jogar. Eu me lembro que tem o Serginho vai saber disso, e vocês também. Tem alguns clubes no Uruguai que são verdadeiros clubes de bairro. Né? E quando eles estão jogando a Libertadores, eles crescem. A dificuldade é muito grande. Né? E não, olha, a folha, o salário, eu me lembro disso, uma vez teve uma partida até em Livramento com um clube desse, da Libertadores, né? E eu me lembro que a folha de pagamento... O Liverpool. O salário do D'Alessandro pagava a folha de pagamento desse clube em 2 meses. Mas a bola rolando. A história do 11 contra 11, que às vezes vai. 2 jogos. São 2 joguinhos, cara. O Grêmio não jogou num campo lá contra o Danúbio? Que o campo é o Danúbio, esse. O campo é inclinado. Que deu um bafo no Corinthians, lá em São Paulo, quando jogou com o Corinthians. É isso aí. Entende? Esse time do Tolima aí, um colega nosso aí, disse que era um cachorro-quente do Rosário e uma Coca-Cola. Pagava a Coca-Cola, pagava a folha de pagamento dos caras. Então o troço chegou lá, a coisa ficou complicada. É bacana, faz esse comentário. Quem tá fora adora fazer esse comentário. Depois da internet, com tudo que rodou, eu vou dizer o nome, o Guerrinha. Foi Guerrinha? Não pode fazer isso, né? Mas se inflamou. Esse é o problema. Nós inflamados, de vez em quando embarcamos. O pessoal da IVA enlouquece ainda nisso. Não, mas o Guerrinha não é daí. O Guerrinha também é. Não, é colorado. Ele é colorado. Mas ele é isento, é considerado isento. É imprensa vermelha e isenta. Isso. E, tem uma onda com isso, impressionante. Mas depois desse negócio de imprensa vermelha e isenta, ficou mais perigoso ainda, eles começaram a assumir tudo. Sim. Aí já não é mais nem isenta. Como é que é? Assumida. Não, tem uma outra palavra com I, inserida, né? É mais do que... Né? Esse é o problema. Esse identificada. É o problema, não. Identificada. Empresa vermelha identificada. Também. Aí perde a graça, né? Só que os meios de comunicação não estão na mão dos vermelhos, estão na mão dos azuis. Os quais? Alguns. As famílias. Vou falar em meios de comunicação. Ontem eu recebi no escritório uma visita, um querido amigo, Otávio do Mite Gadré. Né? Sim. Né? E que chegou no escritório, entrou, me cumprimentou e disse assim: o que é I9? Né? Porque eu vim ouvindo a Rádio Grenal aqui e estavam dizendo que tu não vai mais às reuniões. Me explica o que é isso. O presidente me entregou. Fui eu que falei. Viu? Ele está no ouvido. Está no bico. Não, o homem é do ramo. Ele ouve 10 rádios ao mesmo tempo. Ele sabe tudo que acontece em 17, 18 rádios que ele tem. Isso é fenômeno. Para administrar uma já é quase impossível. Ele administra 17, 18 e uma boa quantidade delas na praia. Né? O público é outro. A exigência é outra. É um público que transita, né? Não é uma coisa que se faz pro dia a dia. E hoje o veículo de comunicação tem uma dificuldade muito grande, né? Então tem que correr atrás de lebre ali na subida da ladeira e de tamanco. Por isso que ele é o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Mas, Rex, me permitiu, só quero fazer aqui uma homenagem a Helena Schiller, mãe do Serginho, né, minha amiga, né, colega de profissão, a rica de uma pessoa. Né, é vermelho ou é azul? Azul, e a minha irmã é azulíssima ainda. Mas é uma querida pessoa. Tu é o mais equilibrado. Eu sou o mais equilibrado. Um abraço pro seu Chico. Um abraço pro seu Chico e pro Claudinho lá na Record. Colega, isso aí. Serginho tá de férias, tá vagabundeando.